a sua cultura, e com a sua cultura ele pudesse servir a Deus, com a sua cultura ele pudesse adorar a Deus. Porém, por causa da queda, o homem começou a mudar o sentido da sua cultura. E hoje nós sabemos, principalmente nós que somos imigrantes, nós conhecemos não só uma cultura, nós conhecemos várias culturas. Nós conhecemos cultura brasileira, conhecemos a cultura americana, conhecemos cultura hispana, e vemos cultura chinesa, indiana, e estamos vendo as culturas. E nós percebemos que a cultura do homem, ela foi adulterada, porque Deus deu ao homem o poder de criar a sua cultura para a adoração a Deus. Mas por causa da queda, o homem foi distorcendo a sua cultura. E é por isso que nós vemos culturas de nações, de povos, que não agrada a Deus, que não adora a Deus, que não é para a glorificação do nome do Senhor. Primeiro ponto: a cultura antes e após a queda. A natureza da cultura humana. Derivada do latim, a palavra cultura refere-se às produções sociais e aos costumes das sociedades humanas. A cultura de um povo manifesta-se através de seus hábitos, comportamentos, artes, crenças e valores. Criado por Deus, o ser humano foi por ele dotado de extraordinária capacidade para administrar este mundo. Por conseguinte, a capacidade de criar e desenvolver uma cultura é dom divino. Por isso, nossa cultura pode e deve refletir o amor, a bondade e a verdade do Pai Celeste. Todavia, por causa do pecado, a produção cultural do ser humano acha-se comprometida pelo mal. Por isso, devemos submetê-la ao crivo das Sagradas Escrituras. É aquilo que nós estávamos falando. Que Deus deu ao homem a capacidade de criar sua cultura. É um dom de Deus. É algo que Deus deu para o homem, o poder de criar sua própria cultura. Uma das coisas que nos faz imagem e semelhança de Deus é porque nós temos o poder de criar as coisas. O único ser que cria as coisas é Deus. Inclusive eu disse um dia desse na igreja, eu nunca tinha dito, que nós somos os únicos seres na terra que podemos criar seres eternos. Sabia disso? Somos o único. Por isso somos a imagem e semelhança de Deus. Mas como assim, pastor? Me explica isso melhor aí, né? Quero entender esse negócio. Por exemplo, entre a união de um homem e uma mulher, nascem-se filhos. Não é isso? A partir do momento que aquele filho está sendo gerado já no ventre da mãe, ele já é eterno. Ele não acaba nunca mais. Nem que ele morra no ventre da mãe, ele já é eterno. Sabe disso? Por isso somos imagem e semelhança de Deus. Os animais não têm esse poder de criar seres eternos, mas nós temos o poder de criar seres eternos, porque Deus deu para nós isso. Por isso Deus, eu vou fazer a minha imagem e a minha semelhança. E Deus deu para nós a capacidade de criar a nossa cultura. Nós viemos do mesmo Deus, vivemos no planeta Terra, e todos nós temos culturas diferentes. Porque Deus deu para cada um o poder e a habilidade de criar e formar a sua cultura. Agora, quando Deus deu esse dom para o homem, Deus deu para que ele pudesse servir a Deus com aquilo que ele criasse, com aquilo que ele escolhesse para ele. Porém, por causa do pecado, tudo foi adulterado, tudo foi mudado. O homem tomou outro rumo, mas ele não perdeu aquele dom de criar a sua cultura. E por causa disso, nós vemos que a humanidade ficou desviada de Deus, né? Eu disse sempre que antes de Jesus, o mundo estava perdido. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus para a terra
e nenhum justo sequer encontrou. Deus olhou e nenhum justo sequer encontrou na terra. Aí significa que todos estavam com a sua cultura adulterada, perdida. O homem, para conhecer a Deus antes de Jesus, só tinha um jeito: através de Israel, através da nação de Israel, que tinha a lei. Mas eles tinham a lei, mas não cumpriam a lei. Se você estudar a história de Jesus, o tempo que Jesus vivia na terra, Jesus sempre confrontava com os religiosos. Por que Jesus sempre tinha esses confrontos com os religiosos? Porque eles não viviam aquilo que eles pregavam, não viviam aquilo que eles falavam, eles não obedeciam, não cumpriam a lei. Para conhecer a Deus tinha que ser através da lei. Para conhecer o Deus que criou o homem, tinha que ser através da lei, através de Israel. Porque às vezes nós dizemos assim: a salvação era só para os judeus. Estamos enganados. Se você olhar no Velho Testamento, você vai ver que não era só para os judeus. Deus sempre amou todo homem. Deus sempre amou a sua criação. E o homem foi criado para louvor e para a glória de Deus. Agora, por causa do pecado, o homem afastou de Deus. O homem distorceu a sua cultura e começou a servir a si mesmo, e automaticamente ele não servia mais a Deus. A sua cultura ficou em volta, os seus costumes. Começou a criar para si deuses, começou a criar coisas para si, que virou cultura, e até hoje ainda existe as culturas que as pessoas criam as coisas e começam a servir aquelas coisas que ele criou. Ao invés de servir ao Criador, começa a servir a sua criação. Entendeu? O homem começa a servir a sua cultura. Como no Brasil é cultura hoje Nossa Senhora Aparecida, é cultura do Brasil, não é verdade? Nossa Senhora Aparecida é Deus, mas o povo adora a sua criação, a sua cultura. O povo servindo a sua criação. Deus fez o homem, Deus deu ao homem o dom de criar uma cultura para louvor da glória do Criador. O homem pega o dom que deu, por causa do pecado, distorceu tudo, e ele começa a servir a sua própria criação. E a criação do homem que Deus deu para ele, a habilidade de criar, é para louvor da glória de Deus. Não pode ser para que ele sirva a sua criação, é para servir o seu Criador. Por isso que eu disse: Deus formou o homem, colocou no jardim, mas Deus continuou no controle. Deus nunca perdeu o controle. O homem não tem total controle. Então, por causa do pecado, tudo foi distorcido, tudo foi perdido. Então é isso que nós estamos vendo, e nós, como eu estava dizendo, naquele tempo, no Antigo Testamento, para conhecer a Deus, teria que ir para Israel. Teria que, se eu não fosse judeu, para mim fazer parte, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer um pacto com Deus de Israel, através da circuncisão. Através da circuncisão, teria que fazer, então, um pacto, para conhecer o Deus de Israel, para fazer parte do Deus de Israel. Mas às vezes nós pregamos aí que no Velho Testamento Deus amava só os judeus. Deus sempre amou sua criação, Deus sempre amou o homem, todos os homens, todas as raças, todos são criação de Deus. Deus criou o homem, e Deus sempre amou o homem. Deus nunca amou o pecado, mas Deus sempre amou o homem, e Deus sempre deu um escape para o homem. O homem sempre teve um escape. No Velho Testamento, através de Israel, podia-se conhecer a Deus. Os homens estavam perdidos, então Deus manda seu Filho Jesus para vir, para restaurar o homem a Deus, para restaurar o homem a Deus. E Jesus vem para poder curar o homem que estava perdido. E por isso que nós